pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acho bastante interessante, de um tema que eu já tratei diversas vezes aqui no canal. Curioso isso, mas nunca diretamente, sempre ensaios, né? Em que eu falo, por exemplo, da retomada de certas tradições ou de certas, digamos assim, estruturas clássicas, mas num outro diapasão, não é? As retomadas, elas são constantes, né, na literatura contemporânea. É como se os autores tivessem um guarda-roupa à disposição gigantesco e você escolhesse a roupa que você quisesse ali, né? Mas existem muitas formas de retomada diferentes, né? Existem retomadas muito, digamos, serviço ao modelo, e existem algumas criativas, inventivas e tudo mais. Eu vou tratar de uma especificadamente dessa vez, e de uma autora já falecida, né? É uma autora que eu tive muito contato, eu fiz uma entrevista com ela, aliás, a respeito dessa obra e de algumas outras que ela tinha lançado na época. Eu fiz um obituário dela que chegou a ser publicado num outro material que foi lançado póstumamente, né? Que é Avalon Brantley, e o livro é o Aornos. Aornos, como eu mencionei, tem vários vídeos sobre o Aornos, né? E um pouco sobre a Avalon, né? No podcast da Rafus Press. Se vocês quiserem dar uma olhada, né? Nos vídeos mais antigos, vocês vão encontrar. A Avalon, ela era uma autora muito sensível e muito inteligente, com uma enorme erudição, apesar da minha idade jovem, né? Ela faleceu, não tinha, acho que nem 35 anos, quando ela cometeu o suicídio. Mas mesmo assim ela tinha um cabedal de referências para a construção da obra dela, que é muito vasto e muito instigante, né? Além propriamente do Aornos, que eu considero uma obra-prima contemporânea, ela produziu também contos, né, fantásticos, muito instigantes, no Descendants Sons Resuscitate, mas ela também produziu, no final, especialmente, né, pouco antes do suicídio, para as últimas, assim, para algumas coletâneas bastante ousadas do Dangueto, né, da Montabraxas, ela, que é o The Gift of Night Comet e o The Horus Temple, ela produziu uma poesia épica inspirada no Klebinikov, né, no poeta russo, que é realmente impressionante, assim, o tour de force para produzir aquilo, né, assim, esse tipo de construção poética, esse tipo de épica criada pelo Klebinikov, que é única, assim, que eu saiba, só ele mesmo produziu, né, obras, e a Avalon tentou, de certa forma, reconstituir esse caminho, e ela fez de uma forma brilhante, né? Tanto que esse material, que deve estar em disputa entre os dois editores, né? O Jonas acabou se tornando mais ou menos o editor oficial dela após a morte, né, da Avalon, com o consentimento da família dela, mas esses materiais saíram pela Montabraxas do Dangueto, e creio que ele é o editor, enfim, deve ser meio chato, então esse material nunca foi reeditado, né? Não existe um volume de obras dispersas da Avalon, que tem muita coisa, ela publicou em várias coletâneas, né? E, enfim, é uma pena, porque é uma autora que merece, né, mais reconhecimento e tudo mais. Mas vou falar especialmente então do Aornos. Aornos foi a primeira obra da Avalon, a primeira que eu tive contato. Eu adquiri esse livro, né, na verdade é uma peça de teatro que segue um lineamento clássico entre Aristófanes e a Odisseia, especialmente, né? Quer dizer, tem uma ida ao Hades, tem um prólogo do próprio Dionísios, não é? Isso mesmo? Sim. Como nas nuvens, né? Ou nas rãs, acho que nas rãs, como nas rãs. Então, assim, é quase uma peça de teatro clássica, né? É uma peça de teatro clássico, só que ela é
Tem uma parte dela, principalmente quando entram as sibilas, isso mesmo, né? Quando entra as sibilas, que é irrepresentável, a não ser que você tivesse, sei lá, alguma possibilidade de utilizar efeitos cinematográficos em teatro, né? Talvez holograma, sei lá. Então ela, na verdade, é uma peça que daria uma excelente adaptação cinematográfica, ou em animação, no estilo Mad Dog, né? Mad God, né? Que é essa animação mais recente que saiu agora, sobre um deus louco, né? E, enfim, na verdade, um demiurgo, né? E então eu adquiri essa edição, né? Eu tenho uma relação engraçada, né? Porque eu adquiri inicialmente pela a edição que saiu pela Ex-Occident Press, né? Em 2017, se não me engano. E aí eu vendi essa edição, que se tornou limitadíssima, caríssima, dificílima, 2013, a primeira, não é? Pela Ex-Occident Press, que na época se chamava Les Editions de l'Oubli. Em 2013 eu adquiri a primeira versão com capa dura, sobrecapa, lindíssima. Acabei me desfazendo, me arrependi amargamente, e aí depois eu adquiri em 2019 a edição paperback, né? Essa feita na Alemanha pela Bookstation, excelente papel, aliás, um papel grosso. Ela é paperback, mas parece uma edição, no Brasil isso é uma edição de luxo, né? Porque é muito bem feito, é colado, né? Mas muito bem colado, muito bem feito, né? Não é costurado o livro, mas parece uma edição de luxo. É difícil encontrar edições brasileiras nesse nível. E essa edição de bolso, curiosa, essa edição paperback, né, de capa de papel, não sem ser capa dura, ela curiosamente também se esgotou. Por um tempo, o Jonas Plogger, né, o editor da Zagava, que é quem agora publica o material da Avalon, ele continuou publicando esses paperbacks pela Amazon, mas a Amazon faz um sistema de publishing on demand, né, de pod, com qualquer gráfica que você possa imaginar. Então não era esse papel, essa qualidade, muita gente reclamou. Ele desfez o acordo com a Amazon e está publicando alguns volumes num paperback de novo, impresso na Alemanha. E só que o Aornos acabou fora, então você só encontra agora o Aornos, né, na versão capa dura cara, né, para um livro de não tem nem 100 páginas, 57 páginas, né? E essa edição de capa paperback, ela acabou sendo agora um objeto de luxo, né? Um objeto de colecionador também, um objeto difícil de achar. Mas do que trata exatamente o Aornos, né? O nome diz tudo, né? O nome é, digamos assim, a pronúncia original daquilo que viria a ser chamado de Avernus, né? Que é enfim, o Averno, né? Enfim, o lugar que você vai consultar os mortos, né? E a ideia da narrativa é exatamente essa, né? O A. German, que é muito curioso, ele escreveu ao mesmo tempo, mais ou menos, que Avalon Brantley, uma narrativa no Children of Hypnos, né, o nosso Cria Egípcios, que é um dos livros clássicos da Rafus, né? Também uma espécie de peça de teatro, escrita em versos brancos, a respeito da invocação dos mortos, mas é muito diferente a maneira. No caso do A. German, existe uma outra perspectiva, embora as duas narrativas sejam teatrais, né, sejam peças de teatro dificílimas de representar, né, precisaria de alguns recursos para isso, cênicos, que seriam mais fáceis no cinema ou na animação, mas elas têm essa característica também comum da invocação dos mortos. Mas é só isso que elas têm em comum. Elas são estruturalmente muito diferentes. Enquanto o Crias de Hypnos segue uma leitura do mundo antigo, né, muito mais, digamos assim, não digo bem original, mas muito mais próxima da própria produção do Wade German relacionada com o horror cósmico, né, que é o estilo dele, a Avalon ela tinha uma característica notável devido à erudição dela,
de conseguir seguir um lineamento, né, aquela estruturação da narrativa clássica, da tragédia, no caso, às vezes também um pouco próximo da comédia, da tragédia, com todos os elementos trágicos, só que de uma maneira que você reconhece a ironia contemporânea, não é? Então as duas obras, considero as duas obras primas da contemporaneidade, tanto o Cria Egípcios do Wade German quanto o Aornos da Avalon, mas o Aornos ele ainda tem um elemento único, que é essa mistura do contemporâneo com o ancestral, que é quase que perfeita, né? A conexão é perfeita porque a estruturação é muito bem feita e você parece que você está lendo uma tragédia ática, né? Produzida originalmente ali pelo Sófocles ou provavelmente por Eurípides, no caso, não é? Mas ao mesmo tempo ela, digamos assim, tem uma característica contemporânea que é nítida e que salta aos olhos do leitor no momento que você começa a leitura. Então é uma narrativa, digamos assim, de um jogo de enganos, porque o personagem central, que é um pescador, inclusive a citação que abre é de Aristófanes, né? Então existe uma aproximação também, tanto do elemento trágico quanto do cômico, né? A Evelyn ela consegue perceber uma ressonância nesses dois elementos, que é muito, digamos assim, é uma percepção brilhante, porque a diferenciação que existe era uma diferenciação política e social, né? De classe social, quer dizer, você não pode misturar tragédia e comédia, porque elas pertencem a classes, estamentos sociais diferentes, representam estamentos sociais diferentes. Ela consegue aproximar os dois pela percepção que os dois têm a mesma essência, né? E qual que é a história? O personagem é Alector, ele é um pescador, ele retorna para casa com a notícia da morte do pai, clássico tema, né, de tragédias. E o que acontece? Na verdade, que não é a morte do pai, ele retorna para casa com a notícia da morte da sua amada, que é Filomena, e ele resolve, então, descobrir o que aconteceu, porque ela aparentemente, ela cometeu um suicídio. Então ele quer entender o que aconteceu, porque eles eram prometidos para casamento, e ela, de repente, ela desaparece, né? Ela morre, ela comete um suicídio. Então ele retorna e vai, né, para, digamos assim, confrontar os mortos nesse averno, né? E para conseguir evocar a alma, né, da mulher dele, que é a prometida dele, na verdade, que é como é o nome? A Filomena. E ele, nesse meio do caminho, ele encontra Circe, a bruxa. E a Circe na verdade, ela faz uma espécie de engodo, né, no qual ele cai, não é? Por ser uma bruxa e tal. E ele, digamos assim, então ele segue daí o roteiro da tragédia, que é um roteiro que, digamos assim, a tragédia, ela não espera surpreender o leitor, até porque ela foi moldada numa época em que as histórias eram todas conhecidas, elas eram só apenas reapresentadas com reconfigurações ali imediatas, para buscar sempre o mesmo efeito catártico, né, da hubris, enfim, desse tipo de representação. E ela faz mais ou menos isso, né, quer dizer, não existe surpresas propriamente na narrativa, na maneira que a narrativa é construída. O leitor rapidamente vai perceber para onde leva o rio, né, dos mortos. Mas assim, como toda boa autora ou bom autor que tem o seu, digamos assim, a sua ascendência no universo do decadentismo, né? O decadentismo, ele provou ser uma estrutura muito importante na contemporaneidade para a evocação é como se fosse uma fronteira, né, tanto do universo clássico, né, uma abordagem mais complexa desse universo, mais crítica também, quanto do nosso próprio momento histórico, porque é a maneira de representar a miséria cotidiana que se vive, né?
Então, essa maneira, essa forma narrativa descritiva, não é? Que, embora aparentemente não siga aquelas grandes estruturas cinematográficas de filminho da Netflix, né? De jornada de herói, estrutura em atos e bobagens que tais, se baseia na imagem, na construção visionária, na maneira em como esses elementos, de repente, eles surgem aos olhos do leitor como um golpe, né? Como uma revelação, como uma machadada, né? E isso acontece várias vezes aqui. No momento das sibilas, especialmente da Estetics, né? Que é uma das sibilas. No momento da Dulce Roa e das Estetics, né? Das duas sibilas. No momento do sacrifício do bode, né? Da ovelha negra, né? Nesses momentos, assim, na aparição final, né, quando ele finalmente consegue conversar com a amada, esses momentos eles são muito mais imagéticos, né, o que torna, como eu falei, muito difícil você representar isso teatralmente, porque o forte deles evidentemente, os diálogos, né, porque é uma peça, mas como esses diálogos são construídos no sentido visual, é muito único isso. E todos os grandes autores, né, do neodecadentismo têm muito claro isso. Isso inclui os brasileiros, Fábio Wach, Camilo Prado, Tássio Rodrigues, né? Todos têm esse elemento visual muito forte. E, enfim, é importante sempre denotar que na antiguidade grega, a única maneira de você evocar o morto era, de certa forma, alimentando ele. Era despertando um prazer que ele tinha. Esse prazer aproximava ele. Na verdade, isso é universal em todas as culturas, assim, no México, no Dia de los Muertos, no Oriente, né, que muitas vezes até exumam o cadáver, né, em algumas celebrações, são celebrações com refeição. E só que a melhor maneira, segundo a Circe, né, a melhor maneira para a evocação dos mortos é com a carne humana, né, ou melhor, a carne fresca. E o sangue fresco, né? Mas qual que é o melhor sangue nesse sentido, né? Não é só das feras e dos animais. Enfim, eu sei que é bastante difícil, né, por conta do preço, né, 80 euros, não é barato, não é em qualquer lugar que se encontra, para conseguir o livro na Zagava Press. Um livro lindíssimo, evidentemente, é praticamente um objeto de culto, né, assim, bibliófilo, mas é muito caro. O livro, como eu falei, o livro de capa cartão, né, ele se tornou raro e quase tão caro quanto, né, eu não cheguei a fazer uma pesquisa na AB Books da vida, mas deve estar em torno de 50 euros, 50 dólares, coisa assim. O livro, ele também tem o impedimento de ter sido escrito em inglês originalmente, né? Mas eu estou em contato com o Jonas Plogger, né, para ver se consigo os direitos de tradução do Aornos, por ser uma obra-prima contemporânea que o leitor brasileiro merece conhecer. E vou ver se consigo, e se eu conseguir, vou, enfim, trazer mais informações sobre o livro. Talvez eu faça uma entrevista com o editor e publique aqui ou em qualquer outro lugar. Mas vocês vão ter mais notícias do Aornos em breve, assim espero. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.